desde esse primeiro momento, dessas primeiras votações que aconteceram, já chamaram bastante atenção, tivemos muitas críticas a essa votação, e um desses criticados, falando aqui, principalmente falando do Piauí, foi o deputado federal Merlong Solano. Ele votou pela aprovação da PEC da blindagem e agora, depois de toda essa repercussão, ele acabou pedindo desculpas pelo que ele avaliou como um grave equívoco ao votar favorável à aprovação da chamada PEC da blindagem. A PEC que, entre outros planos, estabelece a exigência de aprovação no Congresso Nacional por meio de voto secreto para que os deputados e senadores sejam submetidos a investigações determinadas pelo Supremo Tribunal Federal e é tida como uma ampliação do foro privilegiado e, obviamente, ganhou essa repercussão negativa. Em sua mensagem, o Merlong Solano afirma que o voto foi motivado pela tentativa de preservar o diálogo entre o PT e a presidência da Câmara dos Deputados com o objetivo de ajudar a impedir o avanço da anistia e viabilizar a votação de outras pautas, como, por exemplo, a isenção do imposto de renda e a taxação dos super ricos. No entanto, o Merlong Solano afirma que esse esforço não surtiu efeito e teve um acordo político rompido. Com isso, o deputado federal aqui do Piauí afirma que assinou um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal, solicitando a anulação dos atos praticados pela mesa diretora da Câmara e da própria votação da PEC das prerrogativas, reafirmando, então, o seu compromisso com a democracia, com a transparência e com os interesses do povo. Natanael, um arrependimento que bateu no deputado federal Merlong Solano. Vitor, eu acho que dos 10 deputados federais do Piauí que votaram a favor da PEC da blindagem... É importante até citar isso, né? Todos votaram a favor. Todos votaram, mas eu acho que o que foi mais criticado, ficou na mira, principalmente das redes sociais, foi o deputado Merlong Solano, inclusive por algumas falhas da própria equipe de comunicação do deputado. Na quinta-feira, ontem, né, era o aniversário do deputado, e a assessoria, bem intencionada, fez um card, né, parabenizando, deixou os comentários abertos, e aí muitos eleitores, inclusive apoiadores do Partido dos Trabalhadores, revoltados, encheram as redes sociais do deputado de críticas, questionando o posicionamento dele por ter votado a favor da PEC da blindagem. E agora essa nota também, que na minha avaliação é meio inoportuna, viu? Que chama a atenção aí no finalzinho, que o deputado fala que vai acionar o STF para tentar barrar os efeitos da PEC que ele mesmo votou favorável. É no mínimo curioso, né? O deputado votou na quarta-feira a favor da PEC da blindagem e arrependido, e claramente após uma pressão social, pressão das redes sociais, emite essa nota que também, na minha avaliação, é até um pouco inoportuna, e uma falha também da comunicação, da assessoria de comunicação do deputado, e ele fala claramente, viu, que vai solicitar a anulação dos atos praticados pela mesa diretora e da própria votação da PEC das prerrogativas, né? O deputado Merlong Solano sentiu claramente a pressão popular. Acho que dos 10 deputados, não sei se os colegas aqui vão concordar, mas acho que foi o que acabou mais criticado, até pela postura que ele tem em relação a algumas temáticas parecidas. É um deputado que adota uma linha ideológica bem forte, algumas pautas ideológicas do Partido dos Trabalhadores, e aí acabou contrariando a orientação da própria liderança do partido. Foi um dos 12 parlamentares do PT na Câmara dos Deputados a votar favorável, mas o arrependimento bateu, viu? Ressaltado pelo próprio deputado federal Merlong Solano, que desde o início do ano ele vem desferindo cada vez mais críticas ao governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, enfim, a extrema-direita, a direita em si. E aí, de certa forma, ele já estava tendo ali esse papel como realmente, de fato, essa voz do governo Lula aqui da bancada piauiense, melhor dizendo assim. E aí, de certa forma, quando ele fez esse aceno, né, essa votação, votou favorável à PEC da blindagem, ficou claro que o discurso ao qual ele vinha construindo ao longo desse ano de 2025, principalmente após ele ter sido ali colocado, né, nomeado como coordenador da bancada federal piauiense, coordenador da bancada federal piauiense no Congresso Nacional, isso realmente, de fato, foi destoante, né, foi contra as argumentações que ele vinha ressaltando. Então, eu acho que isso pesou mais, principalmente por conta disso. Mas, dentre todos os parlamentares, Merlong Solano foi o único que se manifestou acerca dessa votação. Até o presente momento, nenhum outro deputado federal, nem mesmo os da bancada petista, até o presente momento, não se manifestou acerca desse assunto, acerca dessa votação em peso
da bancada piauiense, especialmente a bancada petista, mas aí o próprio deputado estadual Fábio Novo disse que vai conversar. A expectativa é que essa conversa venha durante esse final de semana, quem sabe até mesmo nos próximos dias, para saber de fato o que foi deliberado, porque dos 12 deputados federais do PT, nacionalmente, o Piauí colocou 4 votos, ou seja, 1/3 dos votos do PT vieram, então, aqui, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Piauí. Então, eu acho que isso foi mais destoante. Então, nesse sentido, saiu hoje essa argumentação e, claro, também foi destacado essa fala de Merlong Solano e pedindo desculpas por ter votado a favor, que era, então, uma PEC que acho que não deveria ter se manifestado de forma alguma. Sem ser repetitivo também, já que os colegas comentaram, vou lembrar que dos deputados federais, talvez ele tenha se manifestado porque é aquele que tem uma militância mais orgânica do Partido dos Trabalhadores. O PT teve 4 votos, mas Flávio Nogueira não tem uma ligação tão grande, até do ponto de vista histórico, com o PT. O deputado Florentino também tem bases, vamos dizer assim, mais soltas do ponto de vista ideológico. Dr. Francisco Costa e Merlong Solano têm bases petistas ideológicas, né? Dr. Francisco optou por não se manifestar, Merlong Solano reconheceu, nesse sentido, a repreensão que veio tanto do partido em nível estadual, quanto da sua própria base de apoio, né? Principalmente pessoas vinculadas à academia, a sindicatos, aqueles movimentos sociais, que de fato é a base eleitoral do professor, né, e deputado Merlong Solano. Eu acredito que isso fez com que ele se manifestasse. Além disso, o argumento que ele utilizou para dizer que votou a favor, né, que era o de que o PT não poderia se isolar e aí abrir um diálogo com Hugo Mota, foi por água abaixo, já que horas depois da votação, Hugo Mota fez aquela manobra que voltou à questão do voto secreto, assim como também fez um acordo claramente com o campo da direita. Então, todo o argumento que Merlong Solano utilizou para dizer que o porquê tinha votado favorável caiu por terra, porque Hugo Mota acabou esperando um pouco depois e assimilando qualquer entendimento com o campo da direita. Então, eu acho que esse pedido de desculpa veio muito por conta disso. E dentro de toda essa situação, professor, o Merlong Solano, aliás, a bancada piauiense, ela praticamente agiu sozinha, então, né, no sentido dos petistas. Quase todos os petistas votaram com a Executiva Nacional e os do Piauí em si votaram a favor da PEC. Eu tenho um velho sábio que me dizia o seguinte, que pior do que o rasgo é o remendo. É isso que aconteceu com o Merlong Solano. Pode ter sido, vai depender do resultado pós essas ações, né? O que parece com a bancada do PEC, parece que foi uma coordenação de bancada. O voto, né? Vamos fechar, a bancada fecha, a questão vai votar todo mundo igual. Com relação à ideia, foram 12 deputados do PT, e a ideia de assim, em prol da governabilidade, é preciso dizer o seguinte, qualquer presidente da República pós-orçamento impositivo terá dificuldade de governabilidade, independentemente de qual partido ou espectro político ele pertença. Porque nunca um presidente da República vai ser eleito com mais votos do que os deputados foram eleitos. Isso é impossível. Então ele sempre vai ter que fazer a coalizão, que é o nosso presidencialismo de coalizão, para poder compor o seu governo. No caso do Merlong, ele foi o único que se manifestou, porque o Merlong, dos nossos 4 deputados federais do PT, o Merlong é o petista raiz. Orgânico, um dos fundadores do partido, participou de todos os movimentos, veio da base do partido. Então ele tem um laço histórico com o partido. O Florentino, mesmo sendo do quadro do partido há muito tempo, não tem o mesmo laço histórico com o Merlong. O Dr. Francisco é mais recente ainda, né? Veio ainda prefeito lá de São Francisco, sendo apadrinhado pelo falecido Assis Carvalho, e não tem ainda esse laço tão profundo histórico como tem o deputado Merlong. Então ele não é tão mal a pessoa rever os seus atos e pensar, poxa, errei, estou aqui pedindo desculpa. O remendo vai depender agora do resultado de como a sociedade vai receber esse pedido de desculpas. O fato é que, em prol dessa governabilidade, pensou-se em agir de uma forma, viu-se na prática que isso não adiantou nada. O PT não vai para poder não rachar.
Tanto é que o governo liberou os outros partidos para votarem como quisessem. Mas o PT não. E os 12 votaram nesse sentido. A governabilidade está muito mais complicada hoje em dia. E aí é uma pauta para um outro dia, porque é um assunto mais complexo. Lá até segunda. Mais complexo.